Essa é a segunda parte da aula de adição eletrofílica ao carbono insaturado. Essa parte está no capítulo 37 do livro do Clayden. Então, é interessante mencionar a adição de HX, adienos conjugados e bromo também, né? Então, nesse caso, quando você tem um dieno conjugado, ou seja, essas duplas aqui estão em ressonância uma com a outra, diferente de um dieno, por exemplo, que não é conjugado, por exemplo, esse daqui, né? Esse dieno é um dieno não conjugado, então eles reagem como um alceno normal. Agora, um dieno conjugado, ele reage de uma forma peculiar, né? Então, o que acontece primeiro é que a gente protona a dupla, como a gente viu anteriormente, na adição de HX a um alceno normal. Você forma esse carbocátion inicialmente, né? Óbvio que você pode formar um carbocátion na ponta, mas ele é o menos estável, então, pela regra de Markovnikov, postulado de Hammond, né, que a gente viu anteriormente, forma o carbocátion mais estável, e esse carbocátion mais estável, ele é conjugado, tem essas estruturas de ressonância aqui com a dupla, tá? Então isso pode acontecer. Essa é a primeira etapa e a etapa lenta do processo. Então quando a gente pega, por exemplo, isopreno reage com HBr, a gente forma esses dois carbocátions estabilizados por ressonância aqui, né? Então a gente tem a possibilidade de formar dois produtos. O produto que a gente chama de adição 1,2, que seria entrar o H mais aqui, né? Entrar o H aqui e entrar o BR aqui, esse seria o produto de adição 1,2, e a gente tem a possibilidade de adição 1,4, ou seja, o H entra aqui e o bromo entra aqui, né? Então esse aqui é o produto de adição 1,4, tá? É interessante que esse produto, né, adição 1,2 e 1,4, tem controle cinético versus termodinâmico. O produto termodinâmico é o da adição 1,4, né, e o produto cinético mais rápido é formado a adição 1,2. A mesma coisa vale para o bromo, tá? Então aqui a gente tem a adição de bromo, a dupla segue a mesma regra. Outra reação interessante que acontece com dienos é a reação de Diels-Alder. Essa reação de Diels-Alder, também chamada de reação de adição pericíclica 4+2, né? Várias ligações são quebradas e formadas ao mesmo tempo, sem envolvimento de cargas ou intermediário. No final do livro do Clayden e outros livros de química orgânica, vocês acham uma série dessas reações pericíclicas que são bem interessantes. O interessante é que a gente consegue prever os produtos formados só olhando para os orbitais moleculares, não tem outro jeito de descrever esse tipo de reação. Então, aqui alguns exemplos dessa reação, né? Essa reação sempre acontece entre um dieno, e aqui, que eu estou mostrando aqui, e o que a gente chama de dienófilo, ou seja, um alceno que tem grupos sacadores que gosta de dienos, tá? Então a reação acontece via térmica, só via térmica, não é via fotoquímica, né? Tem reações que acontecem via fotoquímica, que envolvem orbitais moleculares. Não é a reação de Diels-Alder, a reação de Diels-Alder é uma reação térmica, tá? Então o que acontece aqui é que essa dupla, esse dieno e essa dupla reagem e formam esse composto aqui cíclico, né? O fluxo de elétrons pode ser pensado dessa forma, então essa ligação aqui é quebrada, formando uma nova ligação com esse carbono, essa dupla vem para cá e essa vem para cá e dá o produto. A gente vai ver já como que a gente consegue prever isso, né? Você pode formular de vários jeitos aqui as setinhas, né? Saindo daqui e indo até aqui, né? Seguindo esse caminho aqui, né? Fluxo de elétron, ou seguindo um caminho inverso aqui, né? Tanto faz o jeito que você escreve que tá certo dos dois jeitos. Vocês vão ver quase no final, mais para o final da aula, que a aproximação entre o dieno e o dienófilo, embora a gente escreva aqui no transparência, né?
a gente escreva ela no plano, na verdade ela se dá tridimensional, né? Você tem o dieno se aproximando por cima do dienófilo, ok? E a gente vai ver que isso é importante para a gente pensar na formação dos produtos. O estado de transição de uma reação de Diels-Alder envolve 4N mais 2 elétrons, né? Ou seja, 6 elétrons. Então ele é um estado de transição aromático, ok? Isso é uma coisa interessante. A reação acontece entre dieno e dienófilo. O que são bons dienófilos, né? Bons dienófilos são duplas ligações que têm grupos fortemente sacadores de elétron, principalmente por ressonância. Então você vê aqui alguns exemplos de dienófilo. Aqui você tem o aldeído, que é um grupo sacador de elétron. Você tem nitro, que é um grupo sacador de elétron. Você tem ciano, né? Você pode ter ácido sulfônico, você pode ter cloro e um éster ligado. Sempre grupos sacadores de elétron fazem com que o dienófilo seja um melhor dienófilo. Lembre-se também que se tem um grupo sacador de elétron, você deve fazer com que os orbitais de fronteira fiquem mais para baixo, né? Você diminui a energia dos orbitais de fronteira do dienófilo. Quanto ao dieno aqui, a gente vai falar já algumas peculiaridades sobre eles. Todos os dienos que reagem são dienos S-cis, né? Veja, isso daqui é uma conformação S-cis e ela está em equilíbrio com a conformação, desculpe, S-trans está em equilíbrio com a conformação S-cis. Essa conformação S-trans não reage, ok? Óbvio que se estiver nessa condição, você pode ter um equilíbrio, envolve uma certa energia entre uma espécie e outra, né? Então você pode transformar a espécie S-trans, né, na forma S-cis, e aí a forma S-cis reage, né? Não há reação direta via S-trans. Por exemplo, esses dienos aqui, o 1 e 2, que está mencionado aqui, eles estão permanentemente na conformação S-trans, porque eles não têm impedimento rotacional para se mover, e eles não reagem via Diels-Alder, só a conformação S-cis é que reage. Como que a gente pensa numa reação de Diels-Alder, né? Você vai ter algo desse tipo, sempre que você tiver uma dupla e um anel de 6 membros aqui, você pode pensar numa reação de Diels-Alder, né? Então, por exemplo, se eu fizesse uma análise retrosintética aqui, eu teria que quebrar essa ligação, partindo daqui eu teria que ter uma dupla aqui, e uma aqui, e uma aqui, né? Então, seriam esses dois compostos. Esse daqui seria o dienófilo e esse aqui o dieno, né? Na verdade, se você pegar esse dieno aqui e reagir com o dienófilo, que eu acabei de mostrar, a 100 graus num tubo selado, você realmente produz esse produto de uma reação de Diels-Alder em bons rendimentos. Você pode usar o mesmo tipo de raciocínio, por exemplo, para planejar a síntese, a preparação dessa droga que pode ser usado anti-infarto, né? Infarto do miocárdio, infarto de outros órgãos, né? Então, como a gente pensaria? A gente pensaria que a gente pensar que teria uma dupla aqui antes, né? Veja, esse é o intermediário, essa passagem aqui para eu ir descomposto com dupla até aqui nada mais é do que fazer uma hidrogenação catalítica, eu chego lá, então não é um problema fazer essa hidrogenação, e antes dela aqui eu teria que ter uma dupla aqui e uma aqui, tá? São esses dois compostos. Então se eu, pela análise retrosintética aqui, que é muito usada em química orgânica sintética, se eu reagisse esses dois compostos, eu deveria ter esse produto de uma reação de Diels-Alder, assim que a gente pensa. Óbvio que tem exemplos muito mais complexos que esses. Mais alguns exemplos de reações de Diels-Alder. A reação de Diels-Alder também acontece com alcinos, tá? Não só com alcenos. Então, aqui você faz uma reação de Diels-Alder, só um dos elétrons
um par de elétron pique e reage, o outro permanece no mesmo lugar, e você forma aqui o norbornadieno, tá? Esse norbornadieno, depois você pode reagir com esse dieno perclorado aqui e formar, por exemplo, o aldrin, que era um herbicida muito utilizado em agricultura. De novo, mais um exemplo com alcino aqui. Se você reagir esse dieno com esse alcino dienófilo, né, com grupos sacadores de elétron aqui, a gente pode fazer esse composto biciclo aqui. Veja que a síntese de Diels-Alder, a reação de Diels-Alder é muito útil para a produção de compostos biciclo, né, que tem esses anéis em ponte aqui. Então, sempre que você vira algum fármaco, alguma substância que tem esses anéis bicíclicos em ponte, é uma boa alternativa usar a reação de Diels-Alder. A estereoquímica da reação de Diels-Alder, ela é estereoespecífica, ou seja, partindo de um reagente com estereoquímica definida, você só tem um possível estereoisômero produzido. Por exemplo, se partir do dimetilmaleato aqui, cis, e o trans, né? Se você faz a reação desse dienófilo com o dieno, você mantém as duas porções éster na mesma posição. Se partir do trans, você chega no composto de Diels-Alder aqui, trans, então você mantém. Novamente, lembrando que a aproximação é por cima, né? Não é por... Veja, isso daqui vai ser importante. Eu poderia ter esse anel aqui, né? Virado, podia manter isso aqui baixo e virar esse de cima, tá? Então aqui está desenhado na aproximação correta, que eu vou falar já para vocês porque é importante isso. Esse tipo de aproximação tem como consequência a formação principalmente do produto endo em detrimento do exo. Tá? O produto endo é o menos estável, mas ele é o produto cinético da reação. O produto exo é o mais estável produto termodinâmico. Então, por exemplo, quando a gente faz essa reação aqui especificada, como exemplo, a gente teria a possibilidade de formar dois produtos. O endo, que é aquele em que esses dois Hs estão para fora do plano, ou o exo, onde esses dois Hs estão para dentro do plano. Tá? Esse adduto aqui, exo, como está falado aqui em cima, ele é o produto termodinâmico, ele é o mais estável, porque ele tem menor tensão ali entre os grupos do biciclo, né? E ele é o produto termodinâmico. O endo, ele é o produto menos estável e é o produto cinético, ele se forma mais rapidamente, né? Então, não há formação do produto termodinâmico na reação de Diels-Alder, tá? Só o produto cinético, que é o endo, nunca se forma o exo, tá? E a explicação disso é pela aproximação dos orbitais moleculares, né? Então, o que acontece aqui é que a aproximação entre os orbitais se dá de tal forma que a gente tem uma interação entre esses orbitais que não estão reagindo, do LUMO do dieno e do HOMO do dienófilo, né? A gente tem uma aproximação deles em que eles favorecem a aproximação desse jeito, ele não da outra forma. E isso faz com que se forme somente o endo e não o exo, né? Um pouquinho mais sobre os orbitais moleculares, a gente poderia ter essa reação acontecendo entre o HOMO do dieno e o LUMO do dienófilo, ou entre o LUMO do dieno e o HOMO do dienófilo, né? Então, se a gente colocar aqui como exemplo essa reação que vocês estão vendo aqui, entre um dieno e um dienófilo, né? Esse dieno aqui, ó. Opa. Entre esse dieno e espera um pouquinho só, gente. Ok. Entre esse dieno aqui
e esse dienófilo aqui, né? A gente poderia ter essa composição aqui. Então, por exemplo, você tem aqui o dieno, os orbitais, né? São 1, 2, 3, 4 elétrons π. Então, você tem 2 orbitais ligantes, 2 orbitais antiligantes. Esses são os orbitais de fronteira, o HOMO do dieno, o LUMO do dieno e o HOMO do dieno. E aqui você tem o dienófilo, né? Que só tem 2 elétrons π. Então, você tem 2 orbitais aqui, o ligante e o não ligante, né? Então a gente tem 2 possibilidades, entre o HOMO do dieno com o LUMO do dienófilo, entre HOMO do dienófilo com o LUMO do dieno, né? Então o que acontece aqui, para a gente decidir, é o que tiver menor energia, né? Então você está vendo aqui, entre o HOMO do dieno e o LUMO do dienófilo, a gente tem a menor energia, e, consequentemente, a probabilidade de acontecer essa interação é maior do que entre o HOMO do dienófilo e o LUMO do dieno. Então, a interação sempre se dá entre o HOMO do dieno e o LUMO do dienófilo, né? Isso que é importante, que se você coloca, se a gente tem dienófilos com grupos altamente sacadores de elétron, a gente faz com que o LUMO do dienófilo abaixe e aumente mais ainda a probabilidade da reação acontecer, né? E como eu falei, a aproximação sempre se dá dessa forma, em que o sistema π não reage ajuda a estabilizar o resto da molécula, e por isso que se forma principalmente o composto endo e não o exo, que é mais estável.